Imagine isso por um instante. Você está diante de Deus, o Criador do universo, e então Ele olha nos seus olhos e diz: Isso que você fez não tem perdão. Pode parecer assustador, e é mesmo. Mas mais assustador ainda é saber que muitas pessoas estão cometendo esses pecados agora mesmo, sem perceber e achando que está tudo bem. Você já ouviu falar que Deus perdoa todos os pecados, não é? Mas e se eu te dissesse que a própria Bíblia revela que existem pecados que jamais serão perdoados? Pecados que colocam uma alma em perigo eterno. Pecados que não são simples erros, mas escolhas deliberadas e conscientes, que rompem de forma definitiva a comunhão com Deus. Não são todas as pessoas que conseguem ouvir isso até o fim. A verdade é dura, incomoda, confronta, mas só os verdadeiros escolhidos conseguem permanecer até o final deste vídeo. E se você está aqui, talvez isso seja um sinal de que Deus quer te despertar antes que seja tarde demais. Hoje vamos revelar os 6 pecados mais terríveis mencionados nas Escrituras, que, segundo a palavra, não têm perdão. Alguns deles você talvez já conheça, outros vão te surpreender. Pode ser que você ou alguém que você ama esteja vivendo exatamente um deles agora. Antes de irmos adiante, me responde nos comentários. Você acredita que Deus pode deixar de perdoar alguém? Sim ou não? Escreve aqui embaixo porque eu quero ler sua opinião. Agora respire fundo e se prepare para uma das mensagens mais sérias e reveladoras que você já ouviu. E lembre-se, se você conseguir assistir até o final, talvez esteja entre os poucos que ainda conseguem ouvir a voz de Deus. O primeiro pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o único pecado irreversível. De todos os pecados mencionados na Bíblia, esse é o único que Jesus declarou de forma clara e direta que jamais será perdoado, nem agora, nem no futuro. Não sou eu quem diz. Está escrito em Mateus 12, 31, 32. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem neste século, nem no vindouro. Mas o que exatamente é essa blasfêmia? Será que é dizer algo no calor da raiva, falar uma besteira? A resposta é não. A blasfêmia contra o Espírito Santo é muito mais séria e profunda do que um deslize verbal. Trata-se de um ato deliberado, consciente e persistente de rejeição ao próprio Espírito de Deus. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, quem nos guia ao arrependimento, quem nos conduz à salvação. Então, quando alguém rejeita o Espírito Santo, está rejeitando o único caminho que pode levá-lo de volta a Deus. E sem arrependimento verdadeiro, não há perdão. Não porque Deus não queira perdoar, mas porque a pessoa fecha as portas do próprio coração. Foi isso que os fariseus fizeram. Mesmo vendo os milagres de Jesus com os próprios olhos, mesmo testemunhando a ação do Espírito Santo, eles atribuíram tudo isso a Satanás. Chamaram a luz de trevas. E foi aí que Jesus os alertou sobre a blasfêmia contra o Espírito. Se você está assistindo este vídeo e se pergunta, será que eu cometi esse pecado? Saiba de uma coisa, quem realmente comete esse pecado não sente mais arrependimento, não sente mais culpa, não sente mais nada. Se você ainda sente peso, ainda tem temor, ainda se preocupa com sua salvação, então ainda há esperança. Mas leve isso a sério. Quanto mais você rejeita a voz do Espírito, mais endurecido seu coração se torna. Até que um dia você não ouve mais nada. Aí, infelizmente, é tarde demais. Se essa mensagem te confrontou, comenta agora. Espírito Santo, eu não quero te rejeitar. Me ajuda a permanecer sensível à tua voz. Vamos declarar juntos nos comentários que o nosso coração ainda pertence a Deus. O segundo pecado, destruir o templo de Deus, o julgamento contra quem fere o próprio corpo. Você já parou para pensar que o seu corpo não é seu? Na sociedade de hoje, ouvimos frases como meu corpo, minhas regras. Mas, segundo a Bíblia, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e quem destrói esse templo será destruído.
Em 1 Coríntios 3,16 está escrito: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Destruir o templo de Deus pode assumir muitas formas, e infelizmente milhões estão cometendo esse pecado todos os dias, inclusive dentro das igrejas. Vamos falar de algumas delas. Imoralidade sexual. A Bíblia é clara: fornicação, adultério, pornografia, relacionamentos fora da vontade de Deus. Tudo isso contamina o corpo. A palavra diz que o pecado sexual é contra o próprio corpo, o templo do Espírito. 1 Coríntios 6,18 fala sobre fugir da imoralidade sexual. Quem vive na prática da imoralidade, ainda que frequente uma igreja, está profanando o altar de Deus. Vícios e autodestruição, álcool em excesso, cigarro, drogas, abuso alimentar, compulsões, tudo isso corrói lentamente o templo. Há ainda aqueles que se envolvem com automutilação, comportamentos de risco e até pensamentos suicidas. Irmão, irmã, se você tem vivido algo assim, Deus quer te libertar. O plano dele é de cura e não de destruição. Mas se você persiste no caminho da destruição, a Bíblia é clara: Deus trará juízo. Desprezo pela saúde física e mental. Esse talvez seja um pecado silencioso, mas é extremamente comum. Existem pessoas que vivem como se o corpo fosse um lixo, negligenciando saúde, alimentação, sono, cuidado emocional e espiritual. Ignoram sinais claros de exaustão, abusam do próprio corpo com excesso de trabalho e ansiedade e desprezam os limites que Deus estabeleceu. Mas a palavra é clara: se o corpo é templo do Espírito, cuidar dele é um ato de adoração. Quando alguém vive como se não precisasse cuidar de si mesmo, está na prática profanando o templo de Deus. E esse desprezo contínuo, sem arrependimento, também atrai julgamento. Talvez você pense: mas e se eu já fiz algo assim? Não tem mais perdão? A resposta é: tem sim. Se houver arrependimento sincero, confissão e mudança, o sangue de Jesus é suficiente para purificar todo o pecado. Mas, se houver recusa, justificativa e endurecimento, a consequência é inevitável. Se esse alerta mexeu com você, comente agora: Senhor, ajuda-me a honrar teu templo com minha vida. Vamos declarar juntos que não seremos cúmplices da autodestruição, mas instrumentos de preservação e santidade. O terceiro pecado, apostasia, quando alguém vira as costas para Cristo. Esse é um dos pecados mais assustadores da Bíblia e, infelizmente, mais comum do que se imagina. Apostasia não é cometer um erro ou ter uma crise de fé. Apostasia é conhecer a verdade de Cristo, experimentar sua presença e, ainda assim, virar as costas deliberadamente. É abandonar a fé. É dizer com atitudes ou palavras: eu não quero mais seguir Jesus. A carta aos Hebreus é extremamente clara. É uma advertência severa sobre aqueles que foram iluminados e provaram o dom celestial, mas se afastam a ponto de não poderem ser reconduzidos ao arrependimento. Veja Hebreus 6, 4, 6. O que está em jogo não é apenas um desvio momentâneo. É uma decisão consciente de rejeitar a fé. Judas é o exemplo mais trágico disso. Caminhou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, viu milagres e ainda assim o traiu. A apostasia é, em termos espirituais, a crucificação de Cristo pela segunda vez. Para quem chega a esse ponto, a Bíblia afirma que não há mais retorno. Mas um alerta poderoso: a apostasia não acontece de uma vez. Ela é lenta, gradual e sutil. Começa com menos oração, depois menos leitura da palavra, até que, quando se percebe, o coração está frio e distante de Deus. Você está se aproximando de Jesus ou se afastando aos poucos? Se esse alerta mexeu com você, escreva nos comentários: Senhor, não me deixe afastar de ti. Vamos unir vozes e orar uns pelos outros. O quarto pecado,
a marca da besta, o compromisso final com as trevas. Poucos temas provocam tanto temor quanto esse, a marca da besta. Mas o que a Bíblia diz sobre isso não é teoria da conspiração, é profecia, com consequências eternas. Em Apocalipse 14, 9, 11 está escrito: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Quem aceitar essa marca estará selando o seu destino eterno. Não haverá perdão. O que é essa marca? A Bíblia diz que ela será um sinal de lealdade total ao anticristo. Um sistema mundial exigirá essa marca para comprar, vender e viver na normalidade, mas quem aceitá-la estará rejeitando publicamente a Cristo. É importante deixar claro, essa escolha será consciente. Ninguém receberá essa marca por engano. Será uma decisão. Ou você permanece fiel a Jesus, mesmo sendo perseguido, ou se rende ao sistema do mal para sobreviver. Aos que forem fiéis, mesmo enfrentando prisões ou até a morte, Apocalipse 24 traz consolo. Vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, que não adoraram a besta nem receberam sua marca, e eles viveram e reinaram com Cristo. Se você está ouvindo este alerta, é porque ainda há tempo. Não brinque com a fé. Prepare-se hoje, porque quando a hora chegar, não haverá volta. Se essa mensagem te despertou, comente: eu escolho Cristo mesmo diante da perseguição. Vamos declarar nossa fidelidade a Jesus nos comentários. O quinto pecado, o pecado deliberado e sem arrependimento, quando o coração se torna pedra. Esse é um dos pecados mais perigosos e, ao mesmo tempo, mais comuns. Saber o que é certo e escolher repetidamente o errado até que o coração se cale de vez. A carta aos Hebreus é direta e assustadora. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo. Veja Hebreus 10, 26. Isso não fala de alguém fraco que tropeça e se arrepende. Fala de quem conhece a verdade, sente a correção do Espírito Santo, mas escolhe ignorar e continuar pecando. É como zombar da cruz de Cristo. É dizer, com atitudes: eu sei que é errado, mas não me importo. Quanto mais essa pessoa insiste, menos ela ouve a voz de Deus. O Espírito Santo vai se calando até que o coração endurece por completo. O resultado é o mesmo de Faraó, cuja recusa repetida levou Deus a endurecer seu coração. É o mesmo de Esaú, que chorou, mas não encontrou arrependimento porque seu coração estava longe demais. Por isso, se hoje você ainda sente o Espírito corrigindo, isso é um bom sinal. Significa que ainda há tempo, ainda há misericórdia. Ouça esse alerta. Não brinque com o pecado. Não adie sua entrega. O amanhã pode ser tarde demais. Se esse pecado falou com você, escreva nos comentários: eu não quero ter um coração endurecido. Eu quero voltar para Deus. Vamos encorajar outros a se arrependerem também. O sexto pecado, a falta de perdão, quando o coração fecha a porta do céu. Talvez esse seja o pecado mais ignorado nas igrejas, mas Jesus foi direto. Quem se recusa a perdoar também não será perdoado. Se não perdoarem uns aos outros, também o Pai de vocês não perdoará os seus pecados. Mateus 6, 15. Sim, você leu certo. A falta de perdão é uma barreira direta entre você e o perdão de Deus. Não importa se a pessoa te feriu profundamente. Não importa se nunca pediu desculpas. Não se trata do que ela merece, mas do que você está carregando dentro de si. Guardar mágoa é como beber veneno e esperar que o outro morra. É um fardo pesado que contamina a alma e bloqueia as bênçãos do céu. Assim também fará meu Pai Celestial com vocês, se do íntimo não perdoarem a cada um o seu irmão. Mateus 18, 35.
Isso é sério, isso é eterno. Talvez você pense, mas eu não consigo perdoar. Tudo bem começar assim. O perdão não é um sentimento, é uma decisão espiritual. Você decide soltar e Deus faz o resto. Se esse pecado falou com você, escreva agora nos comentários: hoje eu decido perdoar para ser perdoado. Seu comentário pode ser o início de uma cura, não só para você, mas para quem também está lutando com essa dor. Depois de tudo o que você ouviu, uma coisa precisa ficar clara no seu coração. O maior perigo não é o pecado em si, é ignorá-lo. Esses 6 pecados que vimos hoje não são apenas erros. São barreiras espirituais que afastam o ser humano da graça, endurecem o coração e, se não houver arrependimento, podem selar o destino eterno de uma alma. Mas se você chegou até aqui, se assistiu a cada parte com atenção, isso já é um sinal. Poucos conseguem ouvir uma mensagem assim até o final. Só os verdadeiramente escolhidos por Deus perseveram até o fim. Talvez esse seja o maior sinal de que Deus está te chamando hoje. Por isso, eu te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você ama. Envie para alguém que precisa ouvir essa verdade. Use esse ato como um selo espiritual, uma prova de que você recebeu esse chamado e está disposto a agir.